nossa próxima unidade, ela é referente aos sujeitos de direito. E por que eu preciso entender esses sujeitos de direito, né? Porque o que acontece? Na sua vida, você vai se deparar com outros indivíduos. Então, esses outros indivíduos, que são pessoas físicas, são fáceis de você conseguir se relacionar. Mas assim como você se envolve com outras pessoas físicas, outras pessoas de carne e osso, você também vai se deparar com instituições. E essas instituições você também se relaciona. Provavelmente você tem uma religião. E na sua religião, você tem uma instituição ao qual você é filiado, ao qual você se congrega. Você também, no seu dia a dia, precisa de determinados serviços. Por exemplo, todo mundo hoje em dia tem um smartphone, então você tem que contratar uma operadora de telefonia para o plano de internet do seu smartphone, para o plano de telefonia do seu celular. Você, com a Unilab, você também se relaciona com a Unilab, porque você está cursando o curso de administração pública, para depois você ser bacharel em administração pública, você poder atuar na área de administração pública. Você provavelmente tem que pagar contas, então você tem relacionamento com outras instituições. Então, essas instituições com as quais você se relaciona e que não têm uma existência própria, essas instituições no direito, elas são chamadas de pessoas jurídicas. Então, as associações, o Estado, as igrejas, as empresas, todas essas instituições, elas, para o direito, são chamadas de pessoas jurídicas. Então, você tem que entender como é o seu relacionamento com as pessoas físicas e também entender o seu relacionamento com as pessoas jurídicas. Por quê? O Estado, ele é uma instituição, ele tem sua personalidade, mas esse Estado, ele tem uma personificação, tem uma pessoa do Estado? Não, mas ele é representado por algumas pessoas. Por exemplo, o Estado brasileiro, ele é personificado aonde? Dependendo da atividade, ele é personificado em alguns representantes dos 3 poderes do Estado, do governo federal. O Estado do Ceará, o Estado do Ceará não é uma pessoa, mas ele é personificado. E aí, dependendo da competência, dependendo da atribuição que você está tratando, ele vai ser personificado ou por alguém do Poder Executivo, ou do Poder Legislativo, ou do Poder Judiciário. Da mesma forma, os municípios, que pode ter uma personificação com alguém do Poder Executivo ou do Poder Legislativo. Só lembrando, ou ressaltando, que os municípios aqui no Brasil, eles não têm poder judiciário, né? Então, somente o âmbito federal e estadual possui poder judiciário. Os municípios só têm o poder executivo e o poder legislativo. Então, baseado nessas situações em que a pessoa se relaciona tanto com outras pessoas físicas, ou seja, pessoas de carne e osso, mas também ele se relaciona com essas pessoas fictícias, que são as pessoas jurídicas. Então, por isso que criou-se a necessidade, dentro do direito, de você analisar esses chamados sujeitos de direito. E aí, o que acontece nos sujeitos de direito? A gente primeiro tem que entender o que seria o sujeito. E a melhor definição de sujeito de direito é exatamente do professor Paulo Dourado Guzmão, em que ele nos diz o seguinte: sujeito de direito é o ente que o direito admite ser passível de ter e exercer direitos e contrair obrigações. Então, veja bem, que aquilo que diferencia, ou aquilo que distingue uma instituição ou uma pessoa para ela ser considerada sujeito de direito é exatamente a própria legislação, o próprio direito, o próprio ordenamento jurídico daquele país reconhecer que aquele determinado ente, ele tem direitos e deveres, ou direitos e obrigações. Então, isso é que é o diferencial. Dentro do seu referencial, que é o seu ordenamento jurídico,
o seu ordenamento jurídico reconhecer que o ente ele tem direitos e obrigações. Então, a partir do momento que o ordenamento reconhece que aquele ente tem direitos e obrigações, então esse ente ele é considerado um sujeito de direito. E aqui ele evolui, né? Pessoa, tanto o homem, pessoa física, quando ele fala que o homem é gênero, né? Quer dizer, o ser humano, como a pessoa jurídica, que pode ser uma sociedade, uma fundação, uma associação, uma empresa, então tem diversas formas, né? Pessoa jurídica, é o centro de relações jurídicas. Então, pessoa é sempre centro de relações jurídicas. Por quê? Porque as pessoas, elas podem fazer relações jurídicas. E nas relações jurídicas, elas têm direitos e deveres recíprocos. E aí ele continua, que o direito reconhece ter personalidade. E o que é personalidade para o direito, de acordo com o professor Guzmão? É a aptidão genérica de ter direitos e deveres, ou de ter direitos e obrigações. Então, sempre que o ordenamento jurídico ele reconhecer em um ente direitos e obrigações, que ele possui direitos e obrigações, então aquele ente é um sujeito de direito, logo ele é uma pessoa, nos termos jurídicos, ou seja, dentro do ambiente jurídico. De acordo com essa definição, nós percebemos ou nós concluímos que existem dois tipos de sujeitos de direitos aqui no Brasil. Quais são esses dois tipos de sujeitos, né? Você tem a pessoa física ou pessoa natural, que é o ser humano, que é uma pessoa de carne e osso, e você tem a pessoa jurídica, que seria uma ficção, né? Porque ela representa uma coletividade. Uma coletividade que depois nós vamos ver que pode ser uma coletividade de bens ou uma coletividade de pessoas. Então, na verdade, nós temos essa possibilidade, né? Que é a pessoa natural e a pessoa jurídica. Nós temos essas duas espécies de sujeitos de direito. Vamos iniciar o nosso estudo aqui pela pessoa que é mais fácil da gente compreender, que são exatamente as pessoas físicas ou pessoas naturais. É o ser humano, é a pessoa de carne e osso. Por que é mais fácil nós compreendermos essas pessoas? Porque são entes com os quais nós conseguimos nos relacionar. Você consegue ter uma relação com essa pessoa. Na outra, a gente precisa de alguns pressupostos para a gente poder se relacionar com ela. Então, as pessoas que apresentam uma maior facilidade da gente conseguir desenvolver nossas relações são exatamente as pessoas naturais, ou também chamadas de pessoas físicas. E aqui a gente pegou uma definição do professor Daniel Coelho de Souza, que ele diz que pessoa natural é a pessoa, o homem, a quem denominamos pessoa natural ou pessoa física. De acordo com a legislação brasileira, com o ordenamento jurídico brasileiro, o início da pessoa física ou da pessoa natural está previsto lá no artigo 2º do Código Civil de 2002. E o que é que diz o artigo 2º do Código Civil de 2002? E aqui a gente vai fazer aqui uma ressalva, porque o início da pessoa física, do ser humano, existe uma concepção dentro do direito civil e existe outra concepção para o direito constitucional e para os direitos humanos. Então, no direito, existe essa discussão a respeito do início da pessoa jurídica. Então, por isso, de antemão, eu gosto sempre de fazer essas observações, tá certo? Então, o artigo 2º do Código Civil diz que a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Então, essa concepção que eu estou passando para vocês é a concepção do direito civil. Vai ter uma outra concepção, que é exatamente do direito constitucional. E aqui eu explico essa situação para vocês, tá certo? Qual é essa distinção? Vamos primeiro analisar a concepção do direito constitucional, que está muito ligada aos direitos humanos, né? Então, de acordo com o direito constitucional, o início do ser humano, ele se dá com a
fecundação é quando o espermatozoide ele consegue ingressar no óvulo, né? Ele fecunda o óvulo e ele adentra. Então, dentro do direito constitucional, existem correntes que dizem que é a partir daquele momento em que ocorreu a fecundação, ou seja, criou um novo ser humano, então tem que ser protegido a partir desta data. Existe outra corrente que diz que é quando aquele embrião ele se transforma em feto, né? Ou seja, ele já tem todas as condições de se desenvolver, ele já se formou e ele consegue se desenvolver a partir dali. E tem outra concepção, que é a do direito civil, que diz que é do nascimento com vida. Então, existem concepções diferentes, ou melhor dizendo, teorias diferentes, que analisam essa visão de a partir de que momento considera-se a existência do ser humano, certo? Então, existem teorias diferentes, e aí, as teorias referentes tanto à fecundação como à formação do embrião, à formação do feto, são do direito constitucional e dos direitos humanos, e do nascimento por vida é do direito civil, tá certo? Então, nós temos essas particularidades. Como aquelas referentes ao direito constitucional são mais discutidas no direito constitucional, principalmente quando você está analisando direitos humanos ou direitos fundamentais, a gente vai deixar essa discussão aí para o direito constitucional. O que a gente vai utilizar hoje na nossa aula é exatamente essa visão, a teoria do direito civil. E qual é a teoria do direito civil? É que você só considera o ser humano a partir do momento do seu nascimento com vida. E o que é que significa nascimento com vida? Como a compreensão de vocês que estão chegando agora são compreensão de leigos, vocês vão ter várias situações, né? É quando a criança chora, é quando a criança se mexe, é quando a criança abre os olhos. Então, podem vir várias definições. Mas a definição para o direito civil, nascimento com vida, é a partir do momento que a criança nasce e ela respira, ou seja, os seus pulmões enchem de ar. Então, nascimento com vida, para fins do direito civil, é quando a criança nasce, tem um evento do nascimento da criança, e junto a esse evento do nascimento da criança, ela respira pela primeira vez. Como é que você sabe que aquela determinada criança, ela respirou? É quando os seus pulmões, eles se esvaziam do líquido amniótico e preenchem de ar. Tá certo? E aí você pode se perguntar, professor, mas isso não é tão necessário para a gente? Às vezes é. Esse conceito de nascimento, ele é muito utilizado no direito civil no que diz respeito a direito de sucessão. Ou seja, ao direito de herança, né? Por quê? Porque se a criança, ela não nasce, não se transmite direitos sucessórios de herança para a criança. Se ela nasce e depois morre, transmite-se a herança para ela e ela, por sua vez, vai ter também a sua herança. Só para que vocês entendam. Então, digamos que Epaminondas tem um caso com Antígona, e Antígona fica grávida. Depois, Epaminondas ele vem a falecer. Como Epaminondas e Antígona, eles não eram casados e nem tinham uma relação afetiva, foi só uma vez que aconteceu o encontro afetivo deles, né? A chamada no direito, a conjunção carnal, e ela ficou grávida. Então, quando a Epaminondas falece, a Antígona, ela não vai ter nenhum direito à herança. Então, vai passar para os pais da Epaminondas, se forem vivos. Se não for para os pais, você vai analisar quem são as pessoas que podem ter direito à herança. Mas a Antígona não tem, porque ela nem sequer era considerada companheira de Epaminondas. Mas a criança, quando ela é engravida, e aquela criança é filha da Epaminondas, a criança tem uma expectativa de direito. Professor, por que você me disse que a criança tem direito à herança? Porque a criança, para fins de direito civil, ela só vai efetivamente adquirir o direito de herança se ela nascer com vida.
Então, se a criança nascer e nascer com vida, nos termos da lei civil, a herança passa do Epaminondas para a criança, para o recém-nascido. Se a criança nascer, mas não nascer com vida, aí a Antígona, ela não tem direito a nada. Por quê? Porque a criança, ela nasceu morta. Então, ela não chegou a ter direito à herança. Tá certo? Então, por isso que você pode ter esses questionamentos no direito. Para quem quiser também, aqui, é só um esclarecimento, como é que eu sei que uma criança nasceu com vida ou não? Você vai ter que analisar os pulmões, se os pulmões encheram de ar ou não. E aí existem técnicas na medicina legal que vão dizer exatamente se a criança ela nasceu com vida ou não, porque se analisa, infelizmente, tem que tirar os pulmões da criança e analisar se aqueles pulmões eles se encheram de ar ou não. E aí, quem quiser depois pode analisar aí as técnicas da medicina legal que tem hoje em dia como fazer essa verificação. Tá certo? Bem, então o início é o nascimento com vida. Se você quer falar da fecundação, quando ele se forma em embrião, quando ele se forma em feto, aí é uma discussão do direito constitucional e dos direitos humanos, ou dos direitos fundamentais. Não é o foco aqui do direito civil. O direito civil é exatamente esse fixado no artigo 2º, que é nascer com vida. Pronto. Então, uma vez que nós analisamos o início da pessoa física, a gente também tem que entender o fim da pessoa física, né? E o fim da pessoa física está previsto lá no artigo 6º do Código Civil Brasileiro. O artigo 6º do Código Civil Brasileiro, ele estabelece a existência da pessoa natural termina com a morte. E aí o que acontece? Tudo bem, a maioria das pessoas morrem. Mas tem circunstâncias especiais. E se a pessoa some, você nunca mais encontra essa determinada pessoa. Ela sumiu do mundo e não aparece mais para os parentes ou as pessoas próximas. Ou se a pessoa tem morte cerebral, mas o organismo continua a funcionar. Então você tem casos de morte cerebral, você tem casos de eutanásia, você tem casos aqui das pessoas que somem nunca mais elas aparecem, que são chamados ausentes. Então, você tem essas diversas situações. Por isso que a gente também tem que analisar essa situação do fim da pessoa natural. Então, por isso que o artigo 6º ele estabelece a regra geral, né? A existência da pessoa natural termina com a morte, e também ela estabelece essa outra situação. Presume-se essa, ou seja, presume a morte da pessoa quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva, ou seja, quando se considera que a pessoa sumiu e ela não tem mais como reaparecer, tá certo? Então, nós vamos ver que o fim, a regra geral, é com a morte da pessoa. Ah, mas a pessoa tem morte cerebral, você já pode interpretar como morte? Para a legislação civil, sim. Se a pessoa sumiu e nunca mais apareceu, aí vai depender exatamente da legislação. A legislação estabelece prazos, 5 anos, 10 anos. Então, se a pessoa desapareceu depois de 5 anos, ela é dada como morta. 5 ou 10 anos, dependendo da legislação, ela pode ser dada como morta. Por quê? Porque no momento que ela some, os parentes e os herdeiros dessa pessoa têm que ir ao judiciário, para que o judiciário reconheça que a pessoa sumiu, ela se tornou um ausente, e aí, depois de um prazo que a pessoa passa de ausência, ela vai ser considerada como sendo presumidamente morta, ou seja, presume-se a morte dela. Por quê? Porque ela nunca mais apareceu. Isso também é muito utilizado, esse conceito de fim da pessoa jurídica, esse fim da pessoa natural, ele é muito utilizado para efeitos de sucessão, ou para efeito de herança. Até aqui vocês estão compreendendo? Tem alguma dúvida? Querem que eu esclareça alguma coisa? Obrigado aí pelo retorno de vocês, Débora, Juliane. Então, vamos continuar. Então, uma vez que nós analisamos o que é uma pessoa natural e o início e fim da pessoa natural, a gente tem que analisar aquele termo que eu já tinha falado com vocês na aula anterior, né? Que é referente à capacidade.
Como eu sempre venho alertando, vou ser chato em relação a isso, mas é porque é uma necessidade e eu, mais de uma vez, repito o mesmo assunto. Que assunto é esse? No direito, você verifica que os operadores do direito, ou seja, as pessoas que mexem com legislação, você tem que entender muito de português. Então, você tem que entender muito de português, por quê? Porque você vai ter que fazer interpretações, você vai ter que redigir para defender seus posicionamentos. Então, por isso que a gente precisa muito que você conheça o português. E para ajudar você a conhecer o português, você precisa muito dos dicionários, né? Então, por isso que quando você for utilizar os termos ou os vocábulos, as palavras no direito, é importante que você saiba o significado daquela palavra e saiba em que sentido você está utilizando aquela determinada palavra. Por isso que nós já analisamos na aula anterior o termo capacidade, né? E capacidade, você tem uma interpretação da palavra capacidade, se ela vai ser utilizada como substantivo, e você tem outra interpretação quando essa palavra capacidade ela é utilizada como adjetivo. No nosso caso, nós estamos utilizando aqui, nesse momento aqui, que a gente está fazendo esse estudo, nós estamos utilizando esse termo capacidade como sendo um substantivo. Algo que já se diferencia dos demais, sem eu precisar de complementos. Então, analisando capacidade como substantivo, nós encontramos um conceito, que é o conceito do professor Daniel Coelho de Souza, que ele nos fala o que é que se considera, o que é considerado ser capacidade para o direito. Onde a capacidade no direito é a medida dos poderes contidos na personalidade. Ou seja, é você analisar aquilo que a pessoa pode ou não fazer. E aí você se pergunta, mas professor, todas as pessoas não podem fazer tudo aquilo que é permitido pelo direito, que é autorizado pelo direito, ou pelo menos que não é negado pelo direito? Correto. Mas, a partir desse momento, você vai ter que entender a capacidade não com uma única visão, mas para o direito, a capacidade ela tem duas visões distintas. Você tem a capacidade de direito e você tem a capacidade de fato. Então, você teria essas duas circunstâncias, a capacidade de direito e a capacidade de fato. E o que é a capacidade de direito? A capacidade de direito, de acordo com a professora Maria Helena Diniz, é a aptidão que decorre da personalidade, né, para você adquirir direitos ou contrair obrigações na vida civil. Então, capacidade de direito é você ter direitos e obrigações. De antemão, capacidade de direito todo mundo tem, certo? Um bebezinho tem capacidade de direito porque ele tem direitos, como também tem obrigações. Os doentes mentais também têm capacidade de direito. Ou seja, qualquer pessoa tem capacidade de direito. O problema vai ser a capacidade de fato. Por quê? Porque a capacidade de fato, também de acordo com a professora Mariana Diniz, é a capacidade de você exercer, né? Ou é a aptidão que tem a pessoa de distinguir o lícito e o ilícito, o conveniente do prejudicial. Ou seja, é a capacidade de você exercer esses direitos ou essas obrigações. Então, seria essa capacidade de você exercer esses direitos ou exercer essas obrigações na vida civil. Então, enquanto a criança ela tem capacidade de direito, ou seja, ela tem direitos e obrigações, ela não tem a capacidade de fato. Ela não pode exercer esses direitos e obrigações. Então, alguém tem que exercer por ela. A pessoa que tem alguma doença mental, ela tem a capacidade de direito, mas ela pode não ter a capacidade de fato, ou ter essa capacidade de fato mitigada, ou seja, diminuída. Por quê? Porque a sua doença mental, ela não permite que ela tenha essa noção do que é certo e errado, do que é lícito e ilícito, do que é conveniente, do que é prejudicial. Então, como ela não tem toda essa concepção, então por isso que ela vai ter a sua capacidade de fato limitada. Então, por isso que a gente tem que entender essas situações. A capacidade de direito, todos têm. A capacidade de fato é que a gente tem que analisar. Porque a gente tem que analisar se a pessoa tem discernimento, tem tirocínio. Aquilo que numa linguagem vulgar é chamado de juízo, né? Se a pessoa tem juízo ou não.
ou tem pelo menos parte desse juízo, certo? Então, por essa circunstância da capacidade de fato, é que surgiu perante o direito, mais especificamente perante o direito civil, a limitação da capacidade de fato. E aí você tem essas duas figuras que a gente até já falou na aula passada, né? A chamada incapacidade absoluta e a incapacidade relativa. Qual é a diferença delas? A incapacidade absoluta é quando o ser humano ele não tem a mínima noção de distinguir o que é certo e errado. Então, a incapacidade absoluta é quando a pessoa ainda não tem um juízo, ela não tem essa compreensão do que é certo e errado, do que é conveniente, do que é prejudicial. Então, como ela não tem essa mínima noção, ele é considerado como sendo absolutamente incapaz. A incapacidade absoluta no Brasil, ela está prevista exatamente no artigo 3º do Código Civil. Tá certo? Ela está prevista no artigo 3º do Código Civil. E o que é que diz o artigo 3º do Código Civil, né? São absolutamente, perdão, só voltar aqui, só um instante. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Nós vimos que é uma regra geral, né? Todas as pessoas abaixo de 16 anos, elas são, já como regra geral, absolutamente incapazes. Então, a transição de que a pessoa começa a ter um juízo ou não, são exatamente os 16 anos. Aqui no Brasil, como nós temos alunos estrangeiros, é bom que vocês verifiquem as legislações de vocês, porque cada país ele tem soberania para estabelecer qual é o marco, né? Qual é essa idade que tem essa transição, tá certo? E o que é incapacidade relativa? A incapacidade relativa é quando a pessoa tem uma certa compreensão, mas ela não tem ainda essa concepção toda, né? Ou essa concepção, esse juízo dela ainda não está formado, ou ainda não está consolidado. Então, ela ainda está em formação. E quem é que é considerado, aqui no Brasil, absolutamente capaz, relativamente capaz? Eles estão previstos no artigo 4º do Código Civil Brasileiro. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer os maiores de 16 e menores de 18, ou seja, aqueles adolescentes que estão entre 16 e 18 anos, né? Os ébrios habituais. Quem é o ébrio habitual? É a pessoa que habitualmente, cotidianamente, está embriagada, né? Seria o alcoólatra, né? E os viciados em tóxico. Então, os ébrios habituais e os viciados em tóxico também são considerados relativamente capazes. Aqueles, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade. É as pessoas que têm algum tipo de doença mental. E, em quarto, os pródigos. Quem é o pródigo? Pródigo é aquela pessoa que gasta mais do que aquilo que ganha. Então, o pródigo é a pessoa que gasta mais do que ganha. Então, para a legislação brasileira, essas pessoas são as pessoas que são consideradas como relativamente capazes. Como nós temos alunos estrangeiros, o que é que nós aconselhamos? Que você pegue o Código Civil do seu país e analise essa situação. Ou seja, quem são as pessoas que são consideradas capazes? Quem são as pessoas que são consideradas absolutamente capazes? Quem são as pessoas que são consideradas relativamente capazes? Porque, de acordo com o seu país, de acordo com a sua legislação, eles vão ter uma compreensão diferente, ou podem ter uma compreensão diferente. Ok? Então, assim como nós temos a ideia de capacidade, que ela tem um conceito geral, uma ideia geral, e tem aqueles específicos, que são exatamente a capacidade de direito e a capacidade de fato, para aquelas pessoas que consideram que ela não tem capacidade nenhuma, chama-se exatamente de incapacidade, ou seja, quando a pessoa ela não tem condições de exercer os seus direitos e obrigações. Então, é considerado uma incapacidade. A melhor definição que nós vimos é exatamente da professora Maria Helena Diniz, onde a pessoa Maria Helena Diniz, ela define as pessoas incapazes, ou define a incapacidade como sendo a restrição
ao exercício dos atos da vida civil. Ou seja, a própria lei considera que aquela pessoa não pode exercer todos os atos da vida civil, ou pelo menos alguns deles, ou uma parte desse exercício, ele é limitado, né? Devendo ser encarada estritamente, considerando-se o princípio que a capacidade é regra e a incapacidade é exceção. O que é que a professora Mariana Diniz quer dizer aí? Então, fora daquelas situações previstas em lei, você considera todas as pessoas como sendo capazes. E a incapacidade, você só vai entender a incapacidade naqueles casos previstos em lei ou quando algum processo judicial, o próprio Estado definir que a pessoa ela é incapaz. Certo? É por isso que ele diz que a capacidade é regra e a incapacidade é exceção. Por que eu coloco, além dos processos judiciais, os casos definidos em lei? Porque, por exemplo, uma criança, uma menor de 16 anos. Então, qualquer menor de 16 anos, você já sabe que aquela pessoa ela é absolutamente capaz. Por que você sabe que a pessoa ela é absolutamente capaz? Porque está definido em lei. Você não tem como fugir. Agora, um alcoólatra, enquanto ele está em crise, você sabe que ele não tem capacidade. Mas quando ele vem se tratando, ele já não tem a incapacidade. Ele vai ter o inverso, ele vai ter a capacidade. Então, por isso que você precisa dessas regrinhas que existem no direito, onde a capacidade é a regra e a incapacidade ela é exceção. Ou seja, para você considerar a incapacidade, você só pode considerar os casos expressados, ou seja, previstos em lei, ou aqueles em que exista um processo judicial definindo a incapacidade. E essa incapacidade, ela é para sempre, ou você tem formas de você conseguir suprir, ou seja, de você conseguir resolver a incapacidade? Existe. Dentro do direito brasileiro, a incapacidade absoluta, no caso de incapacidade absoluta, esse indivíduo que possui a incapacidade absoluta, ele vai ser representado. E o que é que significa essa representação? Ele vai ser substituído por outra pessoa com capacidade. Exemplo, a criança. A criança, ela vai ser representada pelos pais, pode ser pai ou mãe. Se a criança não tiver pai ou mãe, por um tutor. O doente mental. O doente mental, se a incapacidade dele for permanente, ele também pode ser suprido através do processo judicial de curatela. Então, o deficiente mental com a deficiência permanente, ele vai ser substituído pelo seu curador. Tá certo? Como também nós temos no caso da incapacidade relativa. Como a incapacidade relativa, o indivíduo ele tem uma certa compreensão, ela não tem ela total, mas ele tem uma certa compreensão, então o que ele vai ser é assistido. E o que é ser assistido? É quando ele vai ser acompanhado por uma pessoa responsável, por uma pessoa que tenha a capacidade, que possa analisar se o ato que ele fez está correto ou não. Tá certo? Então, por isso tem formas diferentes de você resolver. A incapacidade absoluta se resolve com a representação. A incapacidade relativa, ela se resolve com a assistência. E você tem como adquirir a capacidade de fato? Tem. Para os menores de 16 anos, é quando eles adquirem, para os menores, ou seja, para criança ou adolescente, quando ele adquire a maioridade. A maioridade no Brasil, de acordo com a legislação que eu já mostrei para vocês, é a partir dos 18 anos. Para as pessoas com deficiência mental, quando essa deficiência mental é resolvida, né, ou ela desaparece. Ou também você pode ter um caso de emancipação. Emancipação são quando os pais eles querem dar a maioridade para o filho antes da idade de 18 anos. Então, entre 16 e 18 anos, os pais podem fazer esse estudo da chamada emancipação. Ok? Vamos ver aqui as dúvidas, né? Surgiram, só um instante. Ok. Até agora não tem nenhuma dúvida. Então, eu pergunto a vocês têm alguma dúvida sobre aquilo que nós já analisamos a respeito das pessoas físicas?
Não?